Você sabia que 80% dos milionários compartilham os mesmos hábitos? E que, se você aplicar apenas alguns deles por 7 dias, pode transformar completamente a sua vida? A maioria dessas pessoas não nasceu rica. Muitos vieram de origens humildes, de famílias simples, sem privilégios, mas eles tinham algo em comum: disciplina. Uma disciplina que os levou a lugares que outros acreditavam ser impossíveis. Agora reflita comigo. Onde você estaria hoje se nunca tivesse desistido? Pense em todos os sonhos que você abandonou no meio do caminho. Imagine se tivesse persistido. Qual seria a sua vida agora? O sucesso não é questão de sorte. O sucesso é rotina. E hoje você vai conhecer os 8 hábitos que moldam a mentalidade milionária. Ouça até o fim, porque o último hábito é o mais poderoso de todos. Hábito 1: acordar cedo. Quem vence amanhã vence o dia. Quase 80% dos milionários acordam antes do nascer do sol. Tim Cook, CEO da Apple, desperta às 4 da manhã. Howard Schultz, ex-CEO da Starbucks, usa a primeira hora do dia para se exercitar e refletir. Esses líderes entendem que amanhã é um território sagrado, um espaço de silêncio onde ninguém pode interrompê-los. E você? Vai continuar dormindo nos seus sonhos ou vai acordar para conquistá-los? Pense nisso. Hábito 2: ler todos os dias. O CEO médio lê cerca de 60 livros por ano. Bill Gates lê quase todos os dias. Warren Buffett dedica horas à leitura. Enquanto muitos gastam tempo em distrações, os milionários acumulam conhecimento. Eles sabem que cada livro é uma ponte, uma conversa silenciosa com as mentes mais brilhantes do mundo. Cada página é uma semente plantada na mente. E essas sementes se transformam em ideias, decisões, negócios e riquezas. Agora pergunto: qual foi o último livro que você leu para enriquecer sua mente? Se a resposta demora a vir, é hora de mudar isso. Hábito 3: exercitar-se. O corpo é a máquina que carrega seus sonhos. Sem energia, nenhum objetivo sobrevive. Richard Branson, fundador da Virgin, atribui boa parte de sua produtividade aos exercícios físicos. Ele afirma: treinar me dá pelo menos 4 horas a mais de produtividade todos os dias. Um corpo fraco arrasta a mente para baixo. Um corpo forte sustenta uma mente clara e disciplinada. Você pode ter os melhores planos do mundo, mas, sem energia, eles não vão sair do papel. Hábito 4: anotar metas. Uma meta apenas pensada é um sonho que se perde no ar. Uma meta escrita é um compromisso. Um estudo de Harvard revelou: pessoas que escrevem suas metas têm 10 vezes mais chances de alcançá-las. Por quê? Porque escrever dá clareza. Clareza gera foco. E foco cria resultados. Os milionários sabem que objetivos não podem ficar apenas na mente. Eles precisam estar no papel, no quadro, na tela, sempre à vista. Pegue um caderno hoje mesmo. Escreva onde você quer estar em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. E repita esse exercício todos os dias. O que não é escrito é esquecido. O que é escrito se torna destino. Hábito 5: ter mentores. Você pode aprender sozinho,
mas vai pagar com o recurso mais caro que existe: o tempo. Milionários encurtam a jornada com mentores, pessoas que já venceram, que já cometeram erros, que já abriram caminhos. Eles sabem que aprender com a experiência de outros é como usar um atalho em uma estrada longa e cheia de buracos. Oprah Winfrey teve Maya Angelou como mentora. Mark Zuckerberg teve Steve Jobs como referência. Grandes mentes buscam outras grandes mentes. Sozinho você até pode ir rápido, mas com mentores você vai mais longe. Hábito 6. Diálogo interno positivo. A voz que mais molda o seu futuro não é a do seu chefe, nem a dos seus pais, nem a dos seus amigos. É a voz que você ouve dentro da sua mente. Se essa voz te sabota, você já está derrotado. Se essa voz te fortalece, você se torna imparável. Muhammad Ali dizia para si mesmo todos os dias: "Eu sou o maior." E repetindo, ele acreditou. Acreditando, ele se tornou. Você precisa alimentar sua mente com palavras de poder, porque pensamentos negativos são sementes de fracasso. Mas pensamentos positivos são raízes de grandeza. Hábito 7. Ver o fracasso como aprendizado. Fracasso não é o fim. Fracasso é parte do processo. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada, mas ele não chamava de falhas. Ele chamava de 1000 maneiras que não funcionam. J.K. Rowling, autora de Harry Potter, foi rejeitada por 12 editoras antes do sucesso. Hoje é uma das escritoras mais ricas do mundo. O fracasso não destrói. O fracasso ensina. E cada vez que você cai, você está um passo mais próximo da vitória. A pergunta não é se você vai cair. A pergunta é: você vai levantar? Hábito 8. Persistência. O segredo mais importante é simples: nunca desistir. A maioria das pessoas não falha porque não é capaz. Elas falham porque param cedo demais. Coronel Sanders, fundador do KFC, recebeu mais de 1000 recusas antes de alguém aceitar sua receita de frango. 1000 recusas e ele continuou. Hoje sua marca vale bilhões. A persistência derrota o talento, supera a sorte e destrói qualquer obstáculo. Agora, feche os olhos por um instante e imagine: se você nunca tivesse desistido, onde estaria hoje? Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza. Esses 8 hábitos não são segredos ocultos. Eles são escolhas diárias, acessíveis a qualquer pessoa. Aplique por 7 dias e veja os primeiros sinais de transformação. Agora me diga, qual desses hábitos você vai começar hoje? Escreva nos comentários. Eu escolho prosperar. E lembre-se, esses são apenas 8 hábitos. Existem dezenas de outros segredos que os milionários usam todos os dias. Se você quer continuar nessa jornada comigo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no próximo vídeo eu vou revelar os 5 erros que impedem 97% das pessoas de ficarem ricas. Nos vemos lá.